tudo bom? Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sou Isabel Nascimento, imparcialmente cientista, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você realmente tá aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever e quem tá aqui sempre, deixa logo o seu like, já coloca aqui, é de graça e faz muita diferença pra divulgação do vídeo, tá? Esse vídeo, basicamente, a gente vai falar sobre o jogo de amanhã contra o Cruzeiro e vamos falar um pouquinho sobre a situação do Sampaoli. É claro que a gente sabe pouco, existe muita especulação, mas vou falar um pouquinho dos fatos e vou comentar o que eu acho. Não esqueça de deixar o seu comentário, que eu sempre dou like nos comentários, eu leio todos os comentários, a gente conversa por eles também, acho que é uma via que a gente consegue ter essa conexão entre eu e vocês. Então, vamos lá! Bom, começando para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, 9 da noite, Vila Belmiro. Neste momento, mais ou menos hoje, assim, o Diário tinha soltado uma matéria que tinham 4.500 ingressos vendidos. Não tinham muitos ingressos ainda, mas que o Santos também só colocou à disposição desde quinta-feira. Então, realmente não foi uma venda muito prolongada. Pra quem não lembra, no primeiro turno a gente jogou contra o Cruzeiro, obviamente, estreia do Rogério Ceni, perdemos de 2-0 naquele jogo terrível que com 2 minutos o Gustavo Henrique foi expulso e mudou completamente o curso do jogo, né? Foi aquele jogo, se eu não me engano, foi aquele jogo que o Sampaoli põe o Pará, tira o Pará, foi um jogo terrível do Santos, foi um 2-0 que a gente ressuscitou o Cruzeiro, a gente ressuscitou o Fred e quase que a gente toma uma goleada de um time que tá pra cair, né? O Cruzeiro hoje, ele tá na zona de rebaixamento e infelizmente, como os times cariocas, como o Cruzeiro, como o Fluminense e o Botafogo, são times gigantes, mas que estão acostumados à zona de rebaixamento. O Cruzeiro não tá. Então é um time que tá muito nervoso, é um time que vai vir a Vila Belmiro pra tudo. Foi a estreia do Rogério Ceni quando eles ganharam de nós, dava pra ter sido um placar muito mais amplo, foi um jogo muito ruim, um dos piores jogos do Santos, mas muito culpa do Gustavo Henrique, né? Não da figura Gustavo, mas da gente ter perdido um jogador logo aos 2 minutos, que obviamente muda todo o esquema tático do técnico. Bom, para esse jogo a gente tem novamente, né, a volta do nosso Soteldo. Isso faz toda a diferença. No começo da semana, o Jorge Sampaoli, ele treinou com vários jogadores, né? Ele treinou com o Alexandre Tan, com Wagner Leonardo, com o João Paulo no gol, com o Brian Ruiz. Sim, ele treina esse cara, ele se movimenta e tudo às vezes. Ele treinou com todos esses, mas hoje, né, sexta-feira, ele fez um treino que a gente pode mais ou menos entender quem ele quer colocar para jogar no sábado. Hoje ele treinou no time titular com Everson, Pará, Veríssimo, Gustavo Henrique, Felipe Jonathan ou o Pituca, Alisson, Sanches, Evandro e o trio, né, o SMS, o Soteldo, Sacha e o Marinho, né? Nesse contexto, ele está colocando o Jorge como reserva. A gente não sabe se é uma questão tática, a gente não sabe se é uma questão também de comportamental do que aconteceu. Ele pune o Jorge não participa de um dos treinos dessa semana. Eu acho que tem muito mais coisa do que a gente só ver um dedo na cara e entender quem é o culpado. Eu acho que a crise do Santos é muito grande pra gente achar que o Jorge tá errado ou o Jorge tá certo. Mas o Sampaoli, ele tirou o Jorge do treino e pelo treino que fez hoje, sexta-feira, o Jorge estava como reserva. Se você notar também, a gente não tá jogando com o Giamota, nós não estamos jogando com o Vitor Ferraz. O Gustavo Henrique está em campo, né? O Gustavo Henrique está em vias de fato de ir para provavelmente o futebol português. Ele não... É assim, quase impossível ele continuar com o Santos ano que vem. A gente não ganha nada com o Gustavo, porque o contrato dele acaba em janeiro, então ele já pode fechar um pré-contrato e já pode sair de graça, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente se irrita sendo santista, porque aparecem grandes nomes da base. É claro que a gente não tem como saber quem vai ser grande, quem vai ser mediano, como agora aconteceu com o jovem, né, o Reinier, que ele tá também podendo ir pro futebol português, é uma possível joia da base que vai pra fora. Eu entendo que também não dá pra gente saber quem que vai estourar, quem que não vai, mas tem jogadores que eu acho que a gente vê potencial e eu acho que é uma das coisas que o Santos tinha que começar a ver agora, né? Quais são os jogadores que ano que vem vence o contrato no meio do ano, da base, quais vencem no final do ano e já faz uma proposta, se vê potencial. Eu acho que esperar, igual a gente esperou como o Gustavo Henrique e com outros jogadores, acaba que o jogador sai infeliz, né? Muita gente também diz que o Vitor Ferraz, que hoje é o jogador que tá há mais tempo no Santos,
também está infeliz dentro do Santos. Então essa insatisfação interna, eu acho que causa a maior crise do Santos. Eu sei que existe a crise política, mas essa crise política ela afeta tanto no campo como no psicológico dos jogadores e cria essa insatisfação, né? Como a gente teve ano passado com o Bruno Henrique, que queria sair, que até fazia até um certo corpo mole, né? Antes dele a gente teve a mesma situação com o Lucas Lima, jogadores que insatisfeitos por questão política, por questão interna, acaba não se doando dentro de campo, irritando pra caramba o torcedor e meio que forçando a saída. Então provavelmente é esse o Santos, né? Se o Santos vencer o Cruzeiro, o Santos ele está classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. É muito importante. Quem viu o São Paulo esse ano, viu que foi um time que foi para fases para a Libertadores, que é muito difícil, é chata, são jogos complicados. E outra, né? Você ir pra Libertadores, você já passa um tempão da Copa do Brasil, aqueles jogos contra o Piracandinha do sei lá onde, que você pode perder, que você pode sair desclassificado. O Botafogo já fez isso, não sei se o Fluminense também já fez isso. Jogos bem traiçoeiros, né? Então a gente já vai pra essa outra fase da Copa do Brasil e ganhando do Cruzeiro é muito relevante porque a gente já vai pra fase de grupos direto. Outra coisa que é muito legal que pode acontecer nesse jogo é que o Santos, por que o Sampaoli ainda está no Santos, né? Que a gente se pergunta isso. O Sampaoli, além desse amor que ele tem pela torcida, ele tem alguns recordes que ele pode bater, né? Pode ser uma das melhores pontuações do Santos, pode ser a melhor campanha da década e a defesa menos vazada do século. Então, assim, é muito legal o que ele tá fazendo com o Santos e ele quer deixar o nome dele na história. Ele sabe que ele criou uma relação com a torcida santista muito bacana, a gente gosta muito dele. Ele sempre fala isso, né? Que ele gosta muito de Santos, ele gosta muito da torcida, só que ele sabe que a torcida é passional. Eu sou passional, você é passional. Se ele perder 3 jogos de 3-0, o nosso amor ele desaparece rapidamente, a gente sabe como a gente é. E como o Santos não tem estrutura para o ano que vem, não tem um planejamento para o ano que vem, ele não vê possibilidade de continuar no Santos. Vamos então, já que começamos, vamos para esse segundo tema. Jorge Sampaoli. Bom, o dirigente do Racing veio aqui para o Brasil fazer uma conversa com o Jorge Sampaoli. Não tem nada certo, pelo menos até este momento, né? 20 para as 8 da noite. Mas a gente não sabe também se o Racing teria esse dinheiro para contratar, porque o Jorge Sampaoli é um técnico caro, então acho que são 700 mil, mais a comissão, mais um monte de coisa, e a gente sabe que o Jorge Sampaoli tem o estilo dele, no Santos ele tem muita liberdade para fazer o que ele quer, até quando o Pérez começou a travar, né, as vontades dele, pedindo Cueva, pedindo para tirar o Gustavo Henrique, por causa das negociações, ele acaba ficando um pouco bravo com essa situação. Ele é um técnico que gosta de trabalhar com liberdade, ele teve essa liberdade no Santos e a torcida também deu muita liberdade pro Sampaoli, apoiou muito o Sampaoli. A gente passou por goleada esse ano, a gente passou por jogos difíceis esse ano e mesmo assim a torcida continua apoiando. Então tem que ver pra onde ele vai e também tem outro lado, né? O Sampaoli, antes do Santos, ele passou pela seleção argentina e ele não foi bem na seleção argentina. Então, seria uma oportunidade dele voltar para a Argentina e fazer um bom trabalho. Por que ele diz que não quer continuar no Santos, né? Ele diz que o Santos ano que vem teria um orçamento 30% menor, que o Santos precisaria vender jogadores, que esses direitos de imagem estão 3 meses atrasados e a última razão é o desentendimento que ele tem com o Pérez, né? E acabou aí colocando o autuori entre o Pérez e o Jorge Sampaoli. O que é muito complicado nessa situação. O autuori já falou que ele vai embora. Se o Sampaoli for embora, a gente tá em novembro, fim de novembro, quase dezembro. Quem tá planejando o ano que vem do Santos? Todo mundo fala que tem aquele William Tomás, né? Que é um cara que é um diretor de futebol que foi colocado lá dentro pelo autuori, mas ele está planejando? Quem está na mão de quem o planejamento? Esse planejamento que é 30% a menos, esse planejamento totalmente complicado, ano que vem é ano de eleição, então isso que me amedronta um pouco, está na mão de quem? Se tá todo mundo indo embora, né? E outra coisa, eu acho muito importante, multa rescisória. Sampaoli diz que não há multa rescisória, o presidente diz que há uma multa, o que o presidente alega é que ela existe, é uma multa de 10 milhões, só que, por exemplo, é uma multa que vence em janeiro, então o Sampaoli poderia fechar um pré-contrato exatamente igual o Gustavo Henrique, poderia fechar um pré-contrato agora e sair. Aí o Pérez diz que antes era uma multa até o fim de 2020, agora o Pérez está falando que como eles tinham combinado que o Sampaoli não queria, ele queria sair, como o Pérez pediu para ele ficar até o fim do ano, eles tiraram a multa, colocam a multa, então assim, a partir do momento que o técnico diz uma coisa e o presidente Pérez diz outra coisa, você já vê como a situação está confusa. Além disso,
Um dos motivos que eu falei que o São Paulo quer ir embora, direitos de imagem atrasado. Dependendo do valor desse direito de imagem atrasado, pode até bater nessa multa e o São Paulo sair da mesma forma. Então, assim, se o São Paulo quiser sair, ele vai sair. Ele tem mercado, né? Ele se valorizou muito no time do Santos, ele fez um ótimo campeonato. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Então, ele tem mercado, ele tem como sair. Então, é isso. A gente tá vivendo realmente numa crise política e eu me pergunto quem está planejando o ano que vem. E isso me dá muito medo. Bom, boa sorte para nós amanhã. Esse é o time, vou repetir o time que se treinou hoje. Everson, Pará, Veríssimo, Gustavo Henrique, Felipe Jonathan, Alisson Sanches, Evandro, Marinho, Soteldo e Sacha. Boa sorte para nós, boa sorte para nós santistas principalmente, porque ano que vem tem tudo pra ser complicado. Até o próximo vídeo.